Bom, boa tarde a todos. É com imensa alegria que a gente lança hoje o Hub Brasil do movimento Common Sense Oncology. Então, esse é apenas o primeiro webinar aí, e evento. Eu vou mostrar para vocês outros que a gente começa hoje. Então, primeiro a gente vai se apresentar. Eu sou Raquel Hickman, eu sou oncologista clínica na C. Camargo. E o tema de hoje vai ser em câncer de mama, e para isso a gente tem três ilustres oncologistas aqui amigos, a doutora Solange Sanches, que é líder do Centro de Referência de Câncer de Mama da C. Camargo, o doutor Rafael Calix, um amigo de longa data, oncologista clínico no Albert Einstein, especialista em câncer de mama, e a doutora Camila Bobato, que é oncologista também, trabalhando com o doutor Rafael aí em câncer de mama. Então vai ser o grande foco do dia. Mas antes de começar direto no tema, eu vou apenas apresentar algumas noções do porquê, né, do Common Sense Oncology e o que que é. Então, acho que a primeira coisa que levou à criação do Common Sense Oncology é o que realmente importa para quem tem câncer, né? E hoje a gente vive um paradoxo muito grande em termos de acesso ao tratamento oncológico. De um lado, a gente tem uma utilização excessiva de muitos tratamentos que eventualmente trazem efeitos marginais, no ganho de sobrevida, por exemplo, com muita toxicidade, muito caras, e ao mesmo tempo não são amplamente disponíveis para a maioria dos pacientes com câncer no mundo. E não necessariamente mais caro significa melhor resultado. Então, esse é um estudo importante que mostrou que não havia associação entre a magnitude de efeito e o preço da droga, o que reforça que tem muito tratamento caro, oferecendo eventualmente benefícios muito pequenos para os pacientes. E isso traz um novo paradoxo, que é o investimento e o custo do tratamento atual. Então, a gente tem alto custo com drogas, com o manejo de toxicidade, exames, o tempo que o paciente tem que dedicar ao tratamento, mas, ao mesmo tempo, pouco investimento em coisas que fazem toda a diferença, como suporte psicossocial, assistência domiciliar, que é algo que é provido no Canadá, por exemplo, cuidados paliativos, nem sempre disponíveis. E quando a gente olha tudo isso, a gente tem que dar um passo atrás e perguntar realmente o que importa, né, no tratamento de um paciente com câncer, da nossa parte, da parte do médico. A gente quer que o paciente viva mais e melhor. Se não for possível os dois, que seja ao menos um desses, ou viva mais, ou viva melhor. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, nosso tratamento pode oferecer muita toxicidade financeira, então custo para o próprio paciente, custo para o sistema de saúde, acesso no nosso país é um grande problema. O tempo, hoje chamado time toxicity, então o tempo que o paciente tem que dedicar, às vezes semanalmente, em consultas, fazendo vários exames, e tudo isso leva uma grande carga aí em cima do paciente. E com tudo isso, de repente, muitos tratamentos vão oferecer mais dano do que ajuda. E pensando nisso, então, esse movimento Common Sense Oncology foi criado inicialmente com um grupo de poucos médicos no Canadá e se expandiu globalmente. Pensando que, assim, a gente acha que os pacientes merecem mais, né? Merecem conhecer mais dos resultados e as toxicidades do tratamento, merecem um acesso a tratamentos que realmente fazem a diferença. A gente tem um desejo de ir além de simplesmente criticar, então o objetivo não é só criticar o que é feito, mas tentar propor soluções e, eventualmente, dar o exemplo para a próxima geração. Aqui é a próxima geração representada pela doutora Camila. E, de alguma forma, com esses eventos, criar um espaço de conversas muito abertas, com humildade e honestidade, para propor reflexões realmente que façam a diferença. E com isso se publicou o primeiro artigo, que é o Statement do Common Sense Oncology, que o título é Outcomes That Matter, então os desfechos que realmente importam, cuja missão é focar em cuidado de câncer para o que realmente importa, e com a visão de promover acesso a tratamentos que realmente façam a diferença, não necessariamente todos, mas os que fazem a diferença. E os princípios que guiam o Common Sense Oncology são alguns aqui que eu listei. Então, acesso a tratamento de qualidade de câncer deveria ser um direito humano, né? Um basic human right. Acessar assim, tentar de alguma forma que as pesquisas sejam guiadas por necessidades do paciente, da sociedade, não só
por necessidades muitas vezes só financeiras, que haja o envolvimento do paciente, do público, na hora de fazer decisões importantes de aprovação de tratamentos, que os tratamentos possam promover aumento de sobrevida ou qualidade de vida de maneira significativa, não só marginal, que haja um compartilhamento entre os médicos e os pacientes do que vai ser o tratamento deles, então realmente trazer o paciente para essa decisão na medida do possível. Isso nem sempre é fácil no nosso meio, mas acho que vem melhorando bastante. Que os tratamentos, claro que tem que ter inovação, mas que eles tenham preços que sejam acessíveis aos pacientes e não apenas a um grupo pequeno e seleto. E com isso haja uma equidade de tratamento de qualidade no mundo todo. E que os centros possam oferecer não só, um centro de oncologia não é só aquele que oferece infusão de medicação, mas todo aquele cuidado integrado, que inclui aí cuidados paliativos, survivorship e todo o suporte psicossocial. E os pilares do trabalho do CSO são 3. Primeira, geração de evidência, então tentar ajudar estudos clínicos que eles utilizem, relatem desfechos relevantes e de magnitude importante. A interpretação das evidências, que é um pouco do que a gente vai focar aqui hoje, promovendo o pensamento crítico, e tentar comunicar tudo isso para pacientes, o público e reguladores, para apoiar políticas de aprovação de tratamentos oncológicos. E o Common Sense Oncology se expandiu, então, globalmente, e tem parceria com diversas sociedades, aí, grupos internacionais, como a ASCO, a ESMO, a FDA, e a gente cria hoje aqui oficialmente o Hub Brasil, que é para ser de todos, então esse é só o primeiro webinar, somos só nós, mas com certeza terão vários e todo mundo participando junto aí. Então eu vou deixar aqui de compartilhar e a gente abre então para o tema de hoje, que é câncer de mama HER2 positivo, tratamento neoadjuvante. A doutora Solange então vai começar. Espera um pouquinho aqui. Vocês já conseguem ver minha tela? Perfeito. Bom, gente, então é um prazer muito grande, né, estar participando aqui dessa inauguração do CSO, desse Hub Brasil, e é um prazer aqui para revisitar uma das histórias mais interessantes da oncologia mamária, que é como que o tratamento neoadjuvante do câncer de mama HER2 positivo, ele deixou de ser apenas uma maneira de reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia e passou a funcionar, vamos dizer assim, como uma plataforma de decisão terapêutica. Isso. O algoritmo do tratamento atual, ele reserva para os tumores iniciais, estadio clínico 1, a opção de cirurgia e quimioterapia adjuvante, mas é meio que um consenso o uso de quimioterapia neoadjuvante e de um bloqueio duplo HER2 com trastuzumab e pertuzumab para essas pacientes, com uma decisão da adjuvância aí, a depender da doença residual depois da cirurgia. Isso ele é particularmente didático, porque ele vai reunir aí 3 movimentos, né? Primeiro, que nós aprendemos a explorar essa vulnerabilidade biológica, né? A dependência da via HER2. Depois, que nós entendemos que a resposta a esse tratamento neoadjuvante, ele traz uma informação prognóstica, e por fim a gente passa a usar essa informação para modular o tratamento depois da cirurgia, para descalonar quem responde bem, e para intensificar o tratamento para as pacientes que não têm uma excelente resposta. Então, a gente sabe que a informação prognóstica, ela vem para o HER2 positivo dessa associação com a resposta patológica completa, com as pacientes que alcançam uma PCR com uma evolução claramente mais favorável do que aquelas que têm doença residual. Então, PCR é um marcador importante, mas é um marcador imperfeito, porque nós temos recidivas entre as pacientes que têm resposta patológica completa e pacientes sem essa resposta patológica completa também podem individualmente ter um excelente prognóstico. O que nós fazemos até hoje em termos de neoadjuvância, ele se baseia em 2 estudos de fase 2, o NeoSphere, que tem como desfecho eficácia, e o Trifina, de segurança cardíaca. E
ambos os estudos demonstraram uma maior taxa de resposta patológica completa com o bloqueio duplo de trastuzumab e pertuzumab, que é mais significativo nos tumores receptor hormonal negativos. O estudo Trifina, ele tem 3 braços, e um deles é um braço sem antraciclina, né? Nós temos 2 braços com antraciclina e um sem. E embora esse estudo ele não tenha sido desenhado e não tenha poder para comparação entre os braços, talvez esse tenha sido o primeiro estudo que mostrou a possibilidade de eventualmente a gente retirar a antraciclina do tratamento. O estudo TRAIN-2, ele avançou essa discussão de uma forma um pouco mais convincente. Nesse estudo, nós utilizamos um esquema de duração mais longa do que o que a gente habitualmente utiliza, e um dos braços não tem antraciclina. As taxas de PCR foram praticamente idênticas, assim como a sobrevida livre de doença e a sobrevida global em 3 anos. Os intervalos de confiança, a gente vê aqui que são amplos, mas que não aparece um sinal de ganho com a antraciclina. E com isso, se sustentou que a adoção de esquemas sem antraciclina para uma parcela relativamente expressiva das pacientes é factível. É importante lembrar que a população desse estudo ela incluiu muitos casos de risco intermediário, o que não é automaticamente equivalente a uma coorte que é enriquecida por doenças T3, T4 ou com um comprometimento extenso linfonodal. Depois da antraciclina, a pergunta seguinte foi: e a carboplatina? A gente precisa da carboplatina? Esse estudo chinês, que é o ELEN 006, ele comparou o esquema TCHP com nab-paclitaxel e bloqueio duplo com pertuzumab e trastuzumab, com taxas de PCR muito semelhantes, sugerindo que esse backbone da quimioterapia, nesses casos, poderia ser eventualmente modificado, o que traz um impacto potencial, tanto em custo como na qualidade de vida dessas pacientes. O Neocar HP, ele comparou taxano com pertuzumab e trastuzumab com o mesmo esquema e carboplatina, para pacientes estadio clínico 2 e 3. Nesse estudo, a gente vê aqui que a grande maior parte das pacientes eram estadio clínico 2, mas com uma taxa de resposta patológica completa muito semelhante. O desenho foi um desenho de não inferioridade, e esse resultado ele realmente apoia a possibilidade de retirar a platina em pacientes selecionadas. Uma outra forma, continuando nessa linha do descalonamento, muito elegante de se pensar o descalonamento, foi proposta pelo estudo Fergan. Nesse estudo, a proposta é se utilizar a resposta metabólica completa, avaliada bem precocemente, já após 2 ciclos de bloqueio com trastuzumab e pertuzumab, para decidir se essa paciente continua sem quimioterapia ou se vai receber quimioterapia. É um estudo de fase 2, mas que mostra uma taxa de resposta patológica completa muito interessante nessas pacientes respondedoras ao PET, onde 1/3 das pacientes conseguiu ter uma resposta patológica completa sem quimioterapia. E com uma taxa de sobrevida livre de doença invasiva em 3 anos bastante significativa. Então, é um estudo extremamente interessante da forma de se fazer o descalonamento. O Fergan-2, ele vai um pouco mais além. Na verdade, ele utiliza uma população de menor risco, população axila negativa, REA2, 3 cruzes, tumor até 3 centímetros, mas ele é usado no sentido de estender somente o bloqueio duplo por 8 ciclos. E para essas pacientes, a gente vê que uma taxa de resposta patológica completa de quase 60%, que é um resultado impressionante para uma população de menor risco, sem quimioterapia. Então, bastante interessante esse resultado também. O TRAIN-3, ele já utiliza a questão da imagem por ressonância
como uma estratégia de descalonamento. Então, neste estudo, as pacientes faziam o TCHP em blocos de 3 ciclos, e a cada 3 ciclos faziam uma ressonância de mama, e de acordo com a sua resposta radiológica, se já era uma resposta radiológica completa, elas já iam para a cirurgia. Então, é uma mudança, né? Ao invés da gente fazer o número fixo de ciclos de neoadjuvância, essa duração ela acaba sendo individualizada pela velocidade de resposta. E o que a gente vê são curvas de sobrevida livres de evento muito favoráveis, mesmo para pacientes que obtiveram essa resposta bastante precocemente, com 3 ciclos de quimioterapia neoadjuvante. Então, lembrar que todos esses estudos de descalonamento, eles são estudos que geram hipóteses muito interessantes, mas situações a serem aí amadurecidas. Muito bem. E a outra metade da história, né? Nós falamos das situações em que a gente pode pensar em descalonamento e qual situação que a gente pode precisar intensificar esse tratamento, porque a neoadjuvância, ela também vai revelar, vamos dizer assim, esse grupo de pacientes que, apesar de uma terapia adequada, mantém doença invasiva residual. A gente tem que lembrar que doença residual, ela não é um fracasso do modelo neoadjuvante. Na verdade, ela é uma informação que permite reconhecer uma resistência, pelo menos parcial, num momento em que ainda existe uma possibilidade curativa para essa paciente. Eu acho que o primeiro estudo de intensificação em HER2 foi o estudo Catherine, que mostrou o benefício da utilização do TDM1 nas pacientes com doença invasiva residual após o tratamento neoadjuvante. Esse estudo é um estudo que tem um segmento longo e o benefício, ele permanece marcante, um benefício de mais de 13% em sobrevida livre de doença, quase 5% de benefício de sobrevida global numa análise de 7 anos. E o Catherine, ele também mostra para a gente aqui quais são os grupos em que a gente precisa melhorar, né? Que apesar da intensificação com TDM1, ainda a gente tem taxas de sobrevida livre de doença em 7 anos que podem ser melhores. Nesse sentido, o estudo Destiny Breast 05, ele foi desenhado justamente para essa população de maior risco, né? Uma doença residual pós-neoadjuvância associada a uma apresentação inicial inoperável ou mais agressiva e que tenha um comprometimento linfonodal residual. E a gente vai discutir esse estudo na sequência aí do webinar. O que aconteceu que não está passando o próximo, gente? Isso. Eu coloquei esse slide aqui justamente para a gente salientar que o Catherine e o DB05, eles não estudaram a mesma população. Então, isso é importante de ser pontuado para que a gente evite extrapolações. O Catherine, ele aceitava qualquer doença residual. E o Destiny Breast 05, a despeito do que está escrito na bula, na verdade incluiu uma população de alto risco clínico e que manteve essa doença linfonodal. E, por fim, a gente tem que lembrar da hormonioterapia adjuvante nas pacientes luminais HER2 positivo, que é um componente que não pode ser deixado em segundo plano, né? Muitas vezes a gente pensa que o drive principal dessa doença é o HER2 e se esquece de uma via importante, que é a via hormonal. Então, existe uma análise exploratória do estudo HERA e ALTO, que sugerem melhores desfechos quando essas pacientes pré-menopausadas fazem uma supressão ovariana com inibidor da aromatase. Então, esses dados mais recentes, eles reforçam que a escolha da terapia endócrina tem que acompanhar o risco, né? E para essas pacientes, eventualmente, o bloqueio hormonal com inibidor da aromatase acaba sendo preferencial ao uso do tamoxifeno isolado. E dentro das estratégias de intensificação de tratamento, nós chegamos aqui ao DB11, né? O estudo que traz o trastuzumab deruxtecan para a fase de neoadjuvância nessas pacientes com alto risco. E são agora essas estratégias de intensificação
com TDXD, que a gente vai passar a discutir agora com a apresentação da doutora Camila. Eu vou parar de compartilhar aqui para permitir que a Camila tome a... Já parei? Já, né? Olá, Pronto. boa tarde. Estão vendo meus slides? Ainda não. Ainda não. Ainda não? Peraí. Está escrito quase lá. Eu primeiro, então, gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar dessa discussão tão relevante, desse primeiro encontro do Common Sense aqui no Brasil, né? E acho que agora ele vai. O compartilhamento ele fechou. Estranho. Pois é, ele estava aberto, agora foi. Vamos lá. Agora passa. Então, acho que a doutora Solange deu um panorama muito amplo do que é o tratamento atual da doença HER2 localmente avançada, né, de como a gente faz a neoadjuvância e a adjuvância. E aqui a gente se pergunta por que a gente ainda precisa melhorar esse tratamento. O primeiro ponto é que a gente ainda tem uma carga tóxica acumulativa. Embora a gente tenha estratégias de escalonamento, ainda a gente usa bastante quimioterapia, é um tratamento prolongado, e a gente tem uma série de pacientes que ainda não atingem resposta patológica completa. E, independentemente de ter resposta patológica completa ou não, a gente sabe que tem grupos de maior risco que permanecem com risco de recidiva a despeito de ter recebido os melhores tratamentos que a gente tem disponíveis atualmente. E por que foi optado por estudar o trastuzumab deruxtecan nesse contexto? Porque a gente já tinha 2 estudos na doença HER2, o DESTINY-Breast01 com linhas avançadas e o DESTINY-Breast03 na segunda linha, que mostraram benefício de sobrevida global e taxas de resposta maiores do que 60% no cenário metastático. E aí surge a pergunta, o trastuzumab deruxtecan é eficaz no cenário curativo? Para a gente responder essa pergunta, foram feitos 2 estudos, o DESTINY-Breast05, que estudou o tratamento adjuvante após doença residual, e o DESTINY-Breast11, que estudou a neoadjuvância. A gente vai discutir esses 2 estudos hoje, mas antes eu queria repassar alguns dos princípios do Common Sense para o design e análise e também para a forma de reportar os estudos clínicos de fase 3. E quando a gente discutir esses 2 estudos, eu queria que vocês se atentassem a esses pontos. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer quando vê um estudo clínico de fase 3 é se esses pacientes são representativos da nossa prática clínica. Ou se o estudo está super selecionando pacientes muito bem que não são correspondentes à nossa prática. O segundo ponto é se o estudo está desenhado para detectar ou descartar um benefício clínico significativo. Ou seja, a gente não quer só um benefício estatístico, precisa reverter em um benefício para a nossa paciente. O terceiro ponto é se o braço controle do estudo ele é o tratamento padrão atual. Isso é bastante importante. O quarto ponto é que, como a doutora Raquel bem citou, o nosso objetivo na oncologia é que esses pacientes vivam mais ou vivam melhor. Mas nem sempre a gente consegue usar sobrevida global e qualidade de vida como endpoints, como desfechos dos estudos. Mas se a gente for usar um desfecho intermediário, esse desfecho, ele prediz sobrevida global ou qualidade de vida, ou seja, ele é um surrogate de sobrevida global. Outro ponto que a gente precisa se atentar é o possível efeito da censura nos desfechos. As censuras são os pacientes que são retirados, né, dos estudos, a gente vai ver um pouquinho mais durante a apresentação, e isso pode gerar um viés na interpretação. A qualidade de vida, ela está sendo avaliada no tratamento que a gente está dando? Outro ponto bem importante é se os pacientes do grupo controle, eles estão recebendo o melhor tratamento disponível depois da progressão, ou aqui no nosso caso, no tratamento adjuvante deles.
Além disso, se os pacientes são seguidos por tempo suficiente para a gente avaliar sobrevida global. E, por fim, o último ponto que o Common Sense traz é a forma com que esse estudo é reportado, se ela é feita de forma sem viés. Então, agora a gente vai passar para o DESTINY-Breast 05, que é um estudo de fase 3, que ele avaliou pacientes que tinham doença residual, mas que tinham, desde o início, um alto risco, isso é, pacientes inoperáveis ao diagnóstico, T4 ou N2, N3, ou pacientes operáveis, T1 a T3 e até N1, mas essas precisavam ter doença residual na axila. As pacientes foram randomizadas para 14 ciclos de TDXD ou TDM1, e o desfecho desse estudo primário foi sobrevida livre de doença invasiva, desfecho secundário-chave sobrevida livre de doença e outros desfechos sobrevida global, sobrevida livre de doença à distância, sobrevida livre de metástases cerebrais e segurança. A análise de qualidade de vida e os desfechos relatados por pacientes, os PROs, eles estão previstos no protocolo, mas não são desfechos e a gente ainda não tem resultado dessas análises. Os fatores de estratificação foram status ao diagnóstico, operável e inoperável, status de receptor hormonal e status nodal pós-neoadjuvante. A terapia adjuvante, ela foi conforme o padrão local. O estudo até orientou, mas foi conforme padrão local. A amostra incluiu 1.600 pacientes, e isso foi calculado para ter um poder de 80% para detectar um hazard ratio de 0,67, e a gente vai ver quanto de fato isso foi. Foi prevista uma análise interina com 153 eventos, e é essa análise que a gente vai discutir hoje. Os desfechos, eles eram hierárquicos, então o desfecho sobre a vida livre de doença só seria testado se o desfecho primário apresentasse positividade. Foram randomizadas 1.635 pacientes nesse estudo, nem todas completaram os 14 ciclos, as que completaram foram 72,3% no braço de TDXD versus 76,3% no braço de TDM1. E quando a gente olha para a população desse estudo, a gente tem uma maioria de pacientes asiáticas, quase 50% nos dois braços. A maioria das pacientes tinha uma imunistoquímica 3 cruzes e mais de 70% das pacientes nos dois braços eram receptor hormonal positivo. As pacientes eram aproximadamente metade operáveis e metade inoperáveis ao diagnóstico. O status patológico linfonodal depois da neoadjuvância era nos dois grupos mais de 80% de linfonodo positivo, então, de fato, uma população de bastante alto risco. E a quimioterapia que essas pacientes receberam na neoadjuvância foi aproximadamente metade com antraciclina e metade com componente de platina. Quando a gente olha para o resultado do endpoint primário de sobrevida livre de doença invasiva, a gente tem um hazard ratio de 0,47, então uma redução de 53% de eventos, com 92,4% das pacientes no braço TDXD versus 83,7% das pacientes no braço de TDM1 livre de eventos em 3 anos. E aqui eu coloquei essa caixinha para a gente se atentar à forma que o estudo reporta a censura. Então, a gente vê nas curvas esses traços que são a censura, mas a gente vê aqui embaixo o número em risco. Idealmente, ele deveria trazer embaixo também o número de pacientes censurados, mas indiretamente a gente acaba conseguindo calcular isso. É um estudo que ainda tem um segmento curto, então, muito provavelmente, a maioria dessas pacientes foi censurada por conta disso. Porém, é importante que a gente olhe com cautela, especialmente o final da curva, que aqui a gente tem muito poucas pacientes em risco. Então, a gente precisa olhar isso com cautela e, quem sabe, em próximas publicações, eles divulguem as razões de censura no estudo. Falando sobre os endpoints secundários, sobrevida livre de doença e sistema nervoso central, a gente ainda tem um follow-up só de 3 anos, com hazard ratio de 0,64, mas não significativo. E a sobrevida global, ela ainda só tem 2,9% de maturidade, então ainda é imatura. Quando a gente olha o forest plot, o benefício de TDXD foi consistente através de subgrupos pré-especificados, mas eu queria destacar aqui o subgrupo que tinha linfonodo negativa, né, após a neoadjuvância. Era um subgrupo pequeno, não eram muitas pacientes, mas aparentemente com menor benefício.
Sobre toxicidade, a gente teve aproximadamente 50% de toxicidade grau 3 nos dois grupos. Toxicidades associadas à descontinuação foram maiores no grupo de TDXD, foram 17,9%. E uma toxicidade muito importante quando a gente está falando de TDXD é a doença pulmonar intersticial. A gente teve aqui 9,6% de incidência de pneumonite por TDXD, com 2 óbitos, versus 1,6%. Não houve uma maior incidência naquelas pacientes com radioterapia, mas isso é um risco que exige atenção num contexto adjuvante. Então, o que esse estudo mostrou? Que o TDXD nas pacientes com doença residual reduziu o risco de evento de sobrevida livre de invasiva em 53% em relação ao TDP1 nessas pacientes de alto risco. Mas a gente tem alguns pontos que ficam em aberto para discussão. O primeiro deles é se o benefício da sobrevida livre de doença invasiva vai ser confirmado por melhora em sobrevida global. Segundo, esse perfil de segurança ele vai ser aceitável para pacientes que são potencialmente curáveis. E se o benefício vai ser consistente em todos os subgrupos de risco. E a gente precisa entender também o impacto da qualidade de vida e custo-efetividade desse tratamento. E, por fim, a última questão que vamos ter tanto em DB5 e em DB11 é como é que esse uso precoce de TDXD vai afetar as opções terapêuticas na doença metastática. Vocês querem falar sobre o DB11 antes, discutir esses pontos? Acho que pode ir para o DB11 aí a gente discute ambos de uma vez, Cami. Tá bom. Então, seguindo para o DB11. O DB11 é um estudo de fase 3, randomizado, aberto, multicêntrico, que ele incluiu pacientes com neoplasia de mama HER2, que nunca tratadas, que eram mais do que um T3, N0, ou que tivessem qualquer linfonodo positivo. Essas pacientes foram randomizadas para 3 grupos. O primeiro deles, TDXD isolado, esse braço foi fechado precocemente, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. O segundo, TDXD por 4 ciclos seguido de THP. E o terceiro, que era o braço controle, era o braço de AC, dose densa, seguido por 4 ciclos seguido de THP. O desfecho primário desse estudo é a taxa de resposta patológica completa, incluindo doença in situ residual. O desfecho secundário, a resposta patológica completa sem doença in situ, sobrevida livre de evento, sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida global, e eles também colocam como desfechos os PROs e segurança e tolerabilidade. No entanto, a gente ainda não tem dados de sobrevida global e nem de PROs. Os fatores de estratificação aqui foram o status do receptor hormonal e o status de HER2. Os pacientes, elas receberam cirurgia 3 a 6 semanas após o término da terapia, e um ponto muito importante é a terapia adjuvante. Ela foi feita conforme o padrão de tratamento local. Então, houve uma recomendação para TDM1 para doença residual, mas isso não era mandatório no estudo. O cálculo amostral desse estudo foi feito para demonstrar uma diferença de 15% em resposta patológica completa, com poder de 93 e um erro alfa de 5%, e isso resultou em 624 pacientes. Essa amostra foi ampliada para 920 pacientes, para aumentar a precisão de efeito em sobrevida livre de eventos e caracterizar melhor segurança, mas esse aumento de amostra foi feito antes de qualquer análise, então ele não aumentou a magnitude de efeito em resposta patológica. Foi feito controle de multiplicidade em resposta patológica completa, mas não foi feito em sobrevida livre de eventos. A população de eficácia foi feita por análise de intenção de tratar e segurança analisada em todos os pacientes que receberam mais de uma dose. Quando a gente olha para a população incluída nesse subgrupo, a maioria dos pacientes eram imunistoquímica 3 cruzes, a gente tinha T3 e T4 aproximadamente 40 a 45% em todos os subgrupos, e as pacientes N positivo aqui também eram mais do que 85% em todos os subgrupos. Sobre o que de fato aconteceu com essas pacientes. A gente teve uma taxa de descontinuação significativa, então no braço TDXD com THP, a gente teve 16,9% de descontinuação, no braço de AC seguido de THP 13,8% e no braço de TDXD 18,4%. Mas quando a gente olha, a descontinuidade por evento adverso aconteceu principalmente durante o Taxol, não durante o TDXD. E falando do tratamento adjuvante que essas pacientes receberam,
mais do que 90% das pacientes receberam algum tipo de tratamento adjuvante. Mas, quando a gente olha para as terapias que foram recebidas, aqui separando em resposta patológica completa ou não, as pacientes que tiveram resposta patológica completa, somente no máximo 23% das pacientes receberam terapia hormonal subsequente, então uma porcentagem bem pequena dessas pacientes, e nas pacientes que não tiveram resposta patológica completa, isso é ainda menor, sendo que no braço TDXD, THP foi 11,2% que receberam terapia hormonal, e quando a gente olha para o TDM1, foi realmente baixo ainda a incidência de uso de TDM1. No braço de AC foi 56,9%, TDXD 52,6%. Então, no grupo do AC, a gente tem basicamente 45% das pacientes deixando de receber um tratamento que dá ganho de sobrevida global para elas. E embora isso seja parecido com o número de pacientes que receberam TDXD THP, a gente tem mais dúvidas de qual é a eficácia do TDM1 depois de já ter recebido o TDXD nesse contexto. Quando a gente olha, então, para o resultado do desfecho primário, que é a resposta patológica completa, teve uma diferença de 11,2% do braço TDXD THP comparado com o braço AC, foi 67,3% com o TDXD versus 56% com o AC. E quando a gente olha para as pacientes receptores hormonais positivos, hormonais negativas, esse valor chega a 83,1% no braço TDXD e 67% no braço de AC. Falando agora especificamente do braço TDXD, que foi um braço que foi encerrado precocemente por recomendação do Comitê Independente de Monitoramento de Dados, e isso foi feito porque esse braço estava tendo uma menor taxa de resposta patológica completa e tinha baixa probabilidade de ser superior. Então, quando ele foi descontinuado, 12,6% das pacientes foram movidas para o braço padrão. E uma vez que elas são movidas para o braço padrão, para fins estatísticos, elas foram consideradas como não tendo PCR. E com esse resultado, a gente tem a análise de por intenção de tratar, que a gente tem uma diferença de 13,2% pontos percentuais entre o grupo que recebeu só TDXD com o grupo do AC. Mas, posteriormente, eles fizeram duas análises suplementares, uma que não considerou essas pacientes como não PCR, que teve 5,8% de diferença de pontos percentuais, e a outra que incluiu somente as pacientes randomizadas até 236 dias antes do fechamento, que é o tempo que demora o TDXD, como ele era previsto do estudo. Então, essa análise teve 4,8% de diferença de pontos percentuais. Então, de fato, teve respostas patológicas muito inferiores, mas talvez essa diferença de 13,2%, quando a gente olha para as análises de sensibilidade, não seja tudo isso. Olhando para o Forest Plot, a gente teve uma diferença interessante entre as regiões geográficas. A gente vê que as pacientes da América do Norte se beneficiaram mais do que o resto do mundo. E aqui, quando a gente olha de novo as pacientes N0, elas também parecem se beneficiar menos desse esquema de tratamento, embora não seja um número tão grande de pacientes. E quando a gente olha a curva de sobrevida livre de eventos, que é um desfecho secundário, a gente só tem uma maturidade de 4,5%. A gente teve um segmento mediano de aproximadamente 24 meses nos 3 grupos, então a gente não tem nem mediana de sobrevida livre de eventos alcançada em nenhum dos grupos. Aqui, novamente, a curva de censura para a gente se atentar. Quando a gente olha para eventos adversos, basicamente os 3 grupos tiveram uma incidência bastante grande de eventos adversos, mas eventos adversos graves, o grupo AC teve quase o dobro, foram 20% versus 10% no grupo TDXD-THP, levando à descontinuação. A descontinuação foi maior no grupo TDXD, de 14,1%, comparada com 9,9% no grupo de AC, e a incidência de pneumonite aqui foi 4,4% no braço TDXD-THP versus 5,1% no braço do AC-THP. Outros eventos colaterais. A gente teve náusea, que foi bastante significativa, 64% no braço TDXD versus 51% no AC dose densa. A fadiga, ela foi maior no braço de AC dose densa. E a neutropenia, que foi também maior no braço de AC dose densa. Então, como é que esse estudo muda a nossa prática? O que ele mostrou até o momento?
que o TDXD seguido de THP aumenta a taxa de resposta patológica completa em relação ao esquema de acidose densa seguido de THP. Alguns pontos para a gente discutir. Será que o grupo controle desse estudo representa o padrão atual de tratamento? Será que resposta patológica completa é um desfecho substituto adequado para a gente já orientar mudanças na nossa prática clínica? Esses pacientes eles já foram acompanhados por tempo suficiente para a gente avaliar a sobrevida e entender o benefício clínico que esses pacientes têm com esse esquema de tratamento? Como os dados de sobrevida global e sobrevida livre de eventos, eles vão ser afetados pela forma como foi feito o tratamento adjuvante do estudo? E lembrando que a gente ainda aguarda dados de qualidade de vida e desfechos reportados por pacientes. Então, quando a gente compara, a gente tem um estudo neoadjuvante, outro estudo pós-neoadjuvante com doença residual, ambos para a população de alto risco. O desfecho primário do DB11 foi resposta patológica completa do DB05 sobrevida livre de doença invasiva. A gente teve uma diferença de 11,2% em resposta patológica completa no DB11 e um hazard ratio de 0,47 no DB5. E o segmento do DB11 ainda é aproximadamente 24 meses e do DB5, 3 anos. Um outro ponto que eu acho que é bem importante a gente citar, que é aí o elefante branco, quanto que vão custar esses tratamentos. Então, quando a gente compara um custo de 4 ciclos de TDXD, isso é, na tabela da CMED atual, R$ 283.900, versus 14 ciclos, R$ 993.667,44. Então, a gente tem uma diferença de R$ 700 mil. Claro que não são o mesmo número de pacientes que vão receber os dois tipos de tratamento, mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa se atentar. E a partir desses dados, acho que a gente abre a discussão de como vai ser o tratamento de câncer de mama localmente avançado HER2 positivo atualmente. Obrigado, Cami. Bom, vamos fazer disso aqui uma discussão dinâmica. Eu vou só fazer alguns comentários pensando nos princípios do Common Sense Oncology. Então, vamos lembrar que o Common Sense, ele pensa tanto no desenho do estudo, passando pela análise do estudo, passando por o que você faz com esse resultado, como você apresenta para a tua paciente o resultado desse estudo. Vamos primeiro pensar no desenho do estudo, mas antes disso, aliás, vamos só lembrar que nós estamos falando aqui de uma droga que só está disponível potencialmente para 20% da nossa população. Ou seja, se nós, como comunidade de oncologistas, não fizermos nada, isto só se aplica a 20% e a gente não pode simplesmente ignorar os outros 80% da população que não terão acesso a essa droga por um bom tempo. Mas vamos falar dos 20% da população, pensando primeiro no desenho do estudo. Então, a primeira pergunta do Common Sense é: as pacientes são representativas do nosso consultório? Resposta sim para ambos os estudos. Segunda pergunta é: o trial foi desenhado para mostrar uma diferença clinicamente significativa? E a resposta é sim para ambos os estudos. Então, check para essa pergunta. Terceiro ponto é um pouco mais complexo. Terceira pergunta do Common Sense é: o braço controle de tratamento no estudo é o padrão atual? No Destiny Breast 05, TDM1 é o padrão atual para doença residual. Então, perfeito. Agora, no Destiny Breast 11, a gente poderia discutir se a CTHP de fato é o padrão atual. Eu quero que cada um que está assistindo essa discussão se pergunte a si mesmo, dos últimos 10 pacientes para as quais eu dei neoadjuvância para doença HER2 positiva, quantos por cento eu dei ACTHP e quanto por cento eu dei TCHP? Que é o padrão mais comum, eu diria, pelo menos na minha prática, certamente é o mais comum. A gente tem tentado eliminar a antraciclina faz um tempo. E por que isso é importante? Porque se eu estou comparando com algo que não é exatamente o padrão, será que esse resultado deveria ser aplicável na nossa prática em relação ao Destiny Breast 11? E quando vocês pegam os 4 ou 5 estudos que fizeram neoadjuvância com TCHP, e aliás, até THP, do estudo NeoCAR-HP, vocês vão ver que a taxa de resposta patológica nessa população de pacientes, talvez de um risco um pouco menor, que recebe TCHP, é algo em torno de 65%, 66%,
muito parecido com 66% do estudo Destiny Breast 11, 67% do Destiny Breast 11. Então, eu tenho algum desconforto de que o braço comparador não tenha sido ideal, não só eu tenho esse desconforto, isso foi levantado nas perguntas durante a apresentação no Congresso. Próximo ponto do Common Sense Oncology, o endpoint utilizado é um endpoint equivalente a um surrogate endpoint, e aí nós temos o maior problema. Por quê? Enquanto no Destiny Breast 05 foi utilizado Disease-Free Survival, Invasive Disease-Free Survival, sobrevida livre de doença invasiva, que é o padrão, embora a gente não possa afirmar que necessariamente isso tem uma correlação com ganho de sobrevida global, e certamente não necessariamente tem correlação com qualidade de vida, que são as duas coisas que interessam para paciente, no Destiny Breast 11, o surrogate foi resposta patológica completa. Embora todos nós concordemos e temos meta-análise mostrando que o dado para paciente individualmente atingir resposta patológica completa, tem uma correlação prognóstica com melhor sobrevida global, até do ponto de vista individual de estudo, até hoje, nenhum estudo individual provou que resposta patológica completa tem uma correlação direta com sobrevida global, aliás, nem com sobrevida livre de doença. E aí entra a pergunta, e o Common Sense fala sobre o desenho do estudo, será que o endpoint primário desse estudo, sendo resposta patológica completa, está correto? E se esse endpoint primário é interessante e a gente acredita que ele possa ser um surrogate endpoint, será que a gente não deveria esperar um segmento mínimo adequado para ter um segundo parâmetro para dizer que isso tem uma correlação com melhor prognóstico em termos de sobrevida livre de evento, obviamente não esperar até a sobrevida global? Então, será que a maturidade do segmento é adequada para o Destiny Breast 11 para eu afirmar que resposta patológica completa está mais do que suficiente para a gente? Ou então vamos pensar o seguinte, em triplo negativo você tem o Keynote 522, os endpoints do Keynote 522 eram resposta patológica completa, sobrevida livre de evento. O FDA, ele demorou para aprovar o Keynote 522 porque ele esperou o Event-Free Survival, sobrevida livre de evento, ter um segmento suficiente para que ele visse que a resposta patológica completa tinha uma repercussão na sobrevida livre de evento. E só então foi dado o ok para que isso entrasse na prática clínica. Então, eu tenho um pouco de preocupação no Destiny Breast 011 em relação ao endpoint primário do estudo, e certamente eu tenho muita preocupação em relação à decisão do FDA de ter aprovado com base na resposta patológica completa, sem esperar o segmento suficiente, a maturidade suficiente de segmento de sobrevida livre de evento antes de aprovar. Em relação ao próximo item que o Common Sense Oncology requer, que é a qualidade de vida das pacientes, a gente precisa ter um segmento um pouco mais longo para ver o que acontece com a qualidade de vida delas, embora a gente deva admitir que a maior parte das interrupções de tratamento não ocorreram durante a fase do TDXD, e sim na fase do paclitaxel semanal. E, por último, o segmento das pacientes para provar que elas vão ter um ganho de sobrevida global, nós precisamos ver ainda como que vai ser o segmento dessas pacientes. Está previsto um segmento para ver o impacto em sobrevida global, mas eu tenho alguma preocupação em relação à censura de pacientes ao longo desse segmento e o impacto que isso poderia ter. Então, se você me pergunta assim, olha, você prefere o quê? A estratégia do Destiny Breast 05 ou do Destiny Breast 011? O meu reflexo, gut feeling meu, é o dado do Destiny Breast 05, ele é infinitamente mais robusto neste momento, tem um segmento mais longo, tem um endpoint apropriado, tem o braço controle apropriado e padrão, ele tem uma robustez muito maior para que a gente aplique do que os dados do Destiny Breast 11. Dito isso, eu tenho que olhar para outros aspectos também quando eu penso na aplicabilidade disso daqui na sociedade como um todo, nas pacientes como um todo. E aí entra a pergunta, quantas pacientes terão que ser tratadas numa estratégia ou na outra? E eu fiz o exercício de fazer o cálculo de quanto por cento das pacientes totais que vêm com câncer de mama, HER2 positivo, estadio 2 ou 3, receberão uma estratégia ou outra estratégia.
e eu não vou me alongar aqui, mas o número é muito parecido. Se eu começo dando neoadjuvância com TDXD seguido de THP, eu vou tratar mais ou menos entre 17% e 20% das pacientes, de todas as pacientes que são diagnosticadas com doença HER2 positiva. Dessas, 17 a 20% vão ter estadio 3 ou vão cair nos critérios do Destiny Breast 11. Se, por outro lado, eu der quimioterapia tradicional com duplo bloqueio e esperar para ver quanto por cento das pacientes vão ter doença residual, a resposta é mais ou menos 1/3 vai ter resposta residual. Essas pacientes, então, receberão TDXD. Só que esse 1/3 é da soma das pacientes de estadio 2 mais 3. Seja como for, o número de pacientes que vai ser exposto a TDXD, ele é bastante parecido e, curiosamente, o número de pacientes que vão ter pneumonite, que é um efeito colateral severo, embora seja 9% das pacientes que começam, que fazem o Destiny Breast 05 e só 4% das que começam com o TDXD, numericamente, isso é muito parecido, varia de 1 a 2% do total de pacientes com doença precoce HER2 positivo. E, além disso, a pneumonite ela é de grau 1, 2, no máximo 3 na maioria das pacientes. Então, a pneumonite não é algo que me preocupe tanto, que me preocupa essa estratégia de a gente começar tratando todo mundo que cai nos critérios, sem ter o segmento suficiente para afirmar que, em termos de evento, de fato, utilizar em todas essas pacientes de cara, seguindo o Destiny Breast 11, seja adequado. Eu não quero me alongar muito aqui, porque a parte mais interessante sempre são as perguntas. Então, Raquel, não sei se você quer coordenar aí as perguntas e a gente vai tentando responder. Eu coloquei no chat, não sei se todo mundo viu, mas quem não tem nenhuma pergunta ainda no momento, mas quem quiser colocar pode pôr aqui no chat. Mas a gente pode abrir um pouco aqui para a Solange comentar também. Eu concordo com as colocações do Rafael. Então, Rafael, essa questão do braço controle do DB11, eu concordo com você, mas não me incomoda muito ser um ACTHP em termos de eficácia. Eu acho que isso não vai falsear os resultados do estudo. A gente não pode falar a mesma coisa para toxicidade e qualidade de vida. Mas isso não me preocupa muito. Mas eu compartilho com você essa, vamos dizer, maior preferência pelo DB5, pela qualidade dos resultados. Eu também não me vejo muito pronada a essa história de tratar todo mundo no início. O grande ponto que chama para isso são só 4 ciclos. São só 4 ciclos, como você mesmo mostrou, para um grande número de pessoas que pode não precisar. O único ponto que me preocupa nessa questão do DB5 é a gente, quem for indicar um tratamento adjuvante com TDXD para o paciente, se atentar muito a se essa paciente faz realmente parte do grupo que foi incluído no estudo. Porque não é qualquer doença residual, como eu chamei a atenção quando fiz a comparação com Catherine. Essas pacientes, se exige, o benefício foi mostrado para pacientes que de saída tinham um altíssimo risco clínico e que tinham doença residual na axila, sendo permitido não ter na axila somente nas pacientes T4. Então, tem que ter muito cuidado nisso, porque está vindo uma ideia muito rápida de que doença residual agora se substitui o TDM1 por TDXD. E para mim, esse é um ponto de atenção muito grande que o médico tem que ter na indicação do DB05. Solange, você sabe que eu vou discordar de você um pouco em relação a não ter desconforto com o braço controle do DB11 ser antraciclina. Porque vamos imaginar que eles tivessem comparado TDXD 4 ciclos seguido de THP versus TCHP. E vamos imaginar que o resultado no braço controle tivesse sido aquele já descrito em 4 estudos de neoadjuvância para TCHP, que é 65%, 66% de taxa de resposta patológica completa. Isto implicaria que ambos os braços teriam tido uma taxa de resposta patológica completa muito similar. E eu sei que eu não posso, idealmente, comparar estudos diferentes, populações diferentes,
Mas se isso fosse verdade, o endpoint primário não teria sido atingido e a gente nem sequer estaria discutindo sobre o event-free survival. Agora, eu concordo, a toxicidade de 4 ciclos de TDXD não parece ser grande problema, e está ótimo. Uhum. Mas eu tenho uma grande preocupação, que é para aquelas pacientes que fazem TDXD 4 ciclos e que não atingem resposta completa, leia-se, 1/3 delas, elas vão receber na adjuvância, ou deveriam receber, TDM1. Qual que é o problema disso? Que da doença metastática, nós sabemos que TDM1, depois de TDXD ter falhado, virtualmente não tem nenhum benefício, ou seja, Sim. eu vou estar condenando 1/3 das pacientes que não atingiram a resposta completa a receber um tratamento no qual eu não acredito. E isso me gera um desconforto muito grande em comparação com o dado do DB5, onde eu selecionei a paciente que falhou o tratamento tradicional para receber o TDXD, que é muito superior ao TDM1, né? Então tem esse fator também. Mas eu Não, e com entendo que a gente, certeza, eu entendo que a e com gente deve evitar fazer certeza comparação entre trials. comparação entre uma e outra. E com certeza, essa questão, a gente está pensando no número de pacientes que eu vou ter uma resposta patológica completa a despeito de estar usando para um grupo muito maior. Mas a gente tem que pensar nessas que progridem com TDXD, né? Que não tiveram, que progridem não, que não têm resposta patológica completa. É porque ela precisaria de uma maior exposição. O que eu vou expor depois na adjuvância? Essa é uma questão que a gente não conseguiu discutir aqui, mas que realmente gera uma angústia muito grande, porque você já usou o que você teria de melhor na neoadjuvância, agora eu vou considerar que ela é realmente resistente e pronto, ou como que eu vou abordar essa paciente na questão da adjuvância, né? Acho que tem É. uma Ó, pergunta, pessoal, tem uma Raquel. pergunta aqui do Gustavo, ó, do Gustavo Bretas. Boa tarde, Gustavo. Eu vou ler aqui, aí vocês três discutem, e a Camila também. Ele colocou aqui excelentes apresentações e aulas, evento bacana, obrigada. Esse é o primeiro. Ele fala assim: eu queria ouvir a opinião de vocês e expor que talvez seja um dos pontos que mais me preocupam no DB11, o que fazer na doença residual, que é exatamente o que vocês estavam discutindo agora das pacientes com TDX. Já escutei de tudo, o estudo não responde essa pergunta. E sobre o DB5, nem toda paciente com doença residual está incluída, como vocês discutiram, então temos que chamar atenção para isso. Tem uma análise do Tarantinos, que é do Paulo, da ASCO, mostrando excelentes desfechos oncológicos de mundo real nas pacientes que seriam elegíveis apenas para o Catarina. Não sei se de repente a Camila quer comentar mais alguma coisa no tema. Eu acho, bom, acho que a questão do que a gente faz na adjuvância é muito complexa, porque, de novo, a gente tem dados da doença metastática, que TDM1 pós não é a melhor opção. Talvez a gente vai começar a pensar em fazer antraciclina depois, se a gente não tenha feito antes. Eu acho que a gente não tem uma resposta certa ainda, né, nesse sentido. Não sei o que a doutora Solange, o doutor Rafael pensam sobre isso, sobre a DB11. Tudo que tem é especulação, né, gente? Você sabe o que não funciona, mas você não consegue ter uma ideia mínima do que você pode fazer para funcionar, né? Mas olha só um dos problemas do DB11. Se você olhar as pacientes do DB11 que não atingiram resposta patológica completa, das quais 100% deveriam ter recebido TDM1, que é o padrão para doença residual após falha de neoadjuvância, Também não somente receberam. 53 a 56% delas receberam. Se eu dei um É. subtratamento, como é que fica a minha análise da sobrevida livre de evento? Aí você vai dizer, não, mas foi equilibrado nos dois braços. Tudo bem, mas mesmo assim não foi o tratamento ideal. Então, o resultado da sobrevida livre de evento, ele pode vir falseado, né? Para um lado ou para outro, pelo fato de não ter sido um padrão. Então, isso me gera um desconforto. Gustavo, obrigado pelos teus comentários. Você tem absolutamente toda a razão no que você está falando. E em relação à análise do Tarantino, realmente, as pacientes que não entram nos critérios do DB5 não devem receber TDXD na doença residual, porque, primeiro, elas teriam aí os 9% de risco de pneumonite, e segundo, elas não precisam do TDXD, porque elas não cumprem os critérios e elas têm um prognóstico extraordinário, fazendo só, entre aspas, TDM1 na adjuvância por doença residual. Gustavo, você está com a mão Pessoal, levantada? excelente. Consegue Não, falar? excelente. Consegui ligar aqui
ligar o microfone, estou dirigindo, mas excelentes apresentações, só reforçando, né, muito do que vocês falaram, do que eu perguntei, vocês falaram durante a apresentação, e na verdade é isso, assim, me incomoda quem vai oferecer TDM1, que a gente já sabe que é inferior, TDXD também a mais, né, a gente teve o dado ali do DB11, mostrando que também parece não ser melhor, né, você fazer mais TDXD nesse contexto, e fazer antraciclina também, de fato, me incomoda porque você deixa de expor o paciente ali depois de ter recebido um tratamento anti-HER2, você fica um tempo sem fazer antiterapia anti-HER2 para depois voltar, né? Então, de fato, acho que de tudo que foi falado, isso é o que mais me incomoda no DB11 e eu acho, né, concordo com o Rafael, com o Solange também, que o DB05, em termos de desfechos e aplicabilidade, acaba sendo um estudo mais maduro, pelo menos para a gente aplicar hoje. Mas excelentes colocações, pessoal. Parabéns. E uma questão é que no desenho do estudo, né, gente, já está na hora da gente parar de pensar naquele momento específico. A gente tem que começar a construir estudos que pensem na jornada dessa paciente, né? Então, que pense assim, eu vou fazer isso agora, e se eventualmente não der certo isso, qual que vai ser a minha estratégia posterior? A gente tem que ter um caminho, porque senão a gente sempre fica com informações aí soltas que nunca vão conseguir completar aquele quebra-cabeça inteiro, né? Então, é essa a questão. Eu vou fazer TDXD, que é o que eu uso, que eu poderia usar depois, que a gente já tinha essa ideia de que ia ter uma resposta boa, qualquer que fosse o cenário que fosse utilizado. E para quem não funcionar, qual que vai ser a minha opção? Como que eu vou fazer de estratégia nessa jornada? Porque senão isso fica uma coisa, a meu ver, assim, muito injusta com o objetivo maior do nosso tratamento, que é justamente a paciente, né? Agora, eu devo Nossa, dizer tá que difícil aqui, ó. Só uma eu pergunta devo aqui, ó, que acho que talvez traga todo mundo na mesma página. Para qual paciente vocês indicariam o TDXD neoadjuvância, sem sombra de dúvida? Aí eu tenho uma resposta. Existe uma população que, aliás, tem duas populações. A primeira população é quando existe algum tipo de dúvida de que o HER2 de fato seja positivo, tá? Então, vou dar um exemplo. A gente sabe que no Catherine, onde tinha doença residual, quando a doença residual era de uma paciente cujo status de HER2 tinha sido duas cruzes FISH positivo, TDM1 ou Herceptin para doença residual dava exatamente na mesma. Então, essa é uma população para a qual eu quero que ela seja exposta de qualquer maneira a TDXD, porque o TDXD trata super bem essas pacientes. Aliás, o TDXD trata super bem quem é HER2 duas cruzes FISH negativo também. Então, essa população eu acho que é interessante, seja na doença residual, seja na neoadjuvância. A outra população é quando a gente não confia muito por conta de heterogeneidade tumoral, a gente não confia muito, não tem tanta certeza que de fato seja doença HER2 positiva, porque se eu não der TDXD na neoadjuvância, talvez eu esteja subtratando ela, confiando num duplo bloqueio, que talvez eu esteja tratando uma paciente que na verdade não é HER2 positivo. Então, essa população de pacientes eu iria querer. Agora, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Se num segmento mais longo ficar provado que, do ponto de vista de sobrevida livre de evento, de fato, TDXD se perpetua como um prognóstico melhor comparado com AC-THP, eu vou ser o primeiro a mudar de posição e dizer, não, agora eu quero fazer os 4 ciclos para todo mundo. Por quê? Porque do ponto de vista de custo, é praticamente um terço o custo de você tratar de acordo com o DB11 versus o DB5. E a gente fez o cálculo, a Cami fez o cálculo, como o número total de pacientes tratadas numa estratégia ou na outra vai ser relativamente parecido, de fato, o custo total para a somatória das operadoras, para a somatória do nosso país, fazendo o DB5, o custo total é bem maior, é quase 3 vezes maior do que fazer o DB11, tá? Então, eu vou ser o primeiro a dar o braço a torcer, vamos fazer o DB11 para todo mundo, mas eu preciso ter segurança de que resposta patológica completa tem uma repercussão, ao menos na sobrevida livre de evento, para não dizer na sobrevida global. E me preocupa muito que a população de pacientes que receberam o controle ACTHP tenham somente 56% delas recebido TDM1 quando da doença residual. Isso me preocupa muito porque isso vai falsear o resultado da sobrevida livre de evento, né?
Então, mas eu estou torcendo para que eu esteja errado e o DB11 seja emplaque como a melhor estratégia de tratamento. Isso vai não só melhorar a perspectiva para as pacientes, como melhorar muito o custo, ou diminuir ou deixar de aumentar muito o custo, vamos dizer assim. Eu E vou não é fazer questão uma de estar pergunta, uma errado, pergunta. Rafa, é questão de aguardar dado mais maduro, né? Aguardar a resposta do estudo, não é nem que a gente está desconfiando do estudo, não é nada disso. Vou fazer uma pergunta de quem não faz câncer de mama, não trata. O, o estudo de adjuvância. A gente sabe que tem estudos, pelo menos na minha época, que eu fazia trastuzumab com menos tempo de adjuvância, parece ser tão bom, pelo estudo finlandês, do que o tempo mais longo. Faria sentido pensar que talvez um tempo mais curto de tratamento fosse tão bom quanto? Talvez desenhar um estudo desse tipo? Então, a grande tragédia é que a gente perpetuou o conceito de 1 ano de total De de adjuvância. tratamento anti-HER2, 1 ano total de terapia com imunoterapia no Keynote 522, sem nunca ter sido estudado se de fato é Menos, né? necessário esse 1 ano. O que foi estudado só na adjuvância de pacientes operadas upfront é que 6 meses aparentemente não é pior do Faz que muito 1 ano sentido. e até 9 semanas aparentemente tinha um resultado bom, embora fosse muito curto. Mas se perpetuou esse 1 ano e, lamentavelmente, é muito difícil a gente escapar disso. Para quem tem resposta patológica completa com duplo bloqueio e quimioterapia, de fato, quando a paciente era originalmente axila negativa, eu pessoalmente e outros colegas do meu grupo, do nosso grupo, não dão duplo bloqueio na adjuvância, mas isso é uma conduta Uhum. nossa, porque a gente não tem um dado de que esteja fazendo qualquer benefício para essa paciente. Mas, para ser honesto, também não tem dado de que a continuidade de mais 6 meses de trastuzumab está fazendo qualquer Faça a benefício. diferença. No entanto, eu continuo dando isso porque isso foi perpetuado, foi padronizado, vamos dizer assim, no mundo inteiro, né? A gente tem, por exemplo, o Train Tree, que mostra que fazer 3, 6 ou 9 vai depender da resposta de imagem. Então, o paciente assim que tem a resposta por imagem, é operada depois do terceiro, do sexto ou do nono ciclo. E as taxas de sobrevida são praticamente independem desse número prévio de quimioterapia neoadjuvante. Então, a princípio, faria sentido a gente pensar em encurtar, sim, tratamento para Estratificar, né, de algumas acordo com isso. pacientes. Faria Mais sentido. Mais um comentário. Eu tenho um pouco de preocupação que alguém menos avisado dê o Destiny Breast 11, ou seja, TDXD 4 ciclos, seguido de THP, aí não atinge resposta completa, e a pessoa diga, então é que faltou dar mais TDXD, vamos dar, então, É. completar com 14 ciclos de TDXD, como se mais TDXD fosse ser melhor. Eu tenho muito medo que alguém caia nessa tentação. Então, é importante prestar atenção no braço que foi interrompido do DB11. O braço que foi interrompido eram 8 ciclos de TDXD sozinho e eles não iriam atingir taxa de resposta patológica completa maior. Portanto, dizer que para quem não atinge resposta patológica completa basta dar mais TDXD é errado. Mesmo que alguém diga, mas na doença metastática eles viram que esticar o TDXD até 1 ano, vai progressivamente tendo mais respostas. Nós não podemos cair na tentação de fazer isso, tá? Então, nós temos que seguir, escolher ou um ou outro. E mais um detalhe: quando foi perguntado para Nadia Harbeck, que é a autora principal do Destiny Breast 11, o que você achou da aprovação pelo FDA? Ela falou: eu fiquei muito surpresa que com um segmento tão curto ele tenha sido aprovado na mesma data que o Destiny Breast 05. A própria autora principal diz: olha, o segmento não foi longo o suficiente para eu ter segurança. E ela falou: mas eu acho que o Destiny Breast 11 é o que há de melhor e vai virar o padrão mundial. Mas, Rafa, veja bem, nas informações que a gente já tem do estudo, desde lá, o Trifena e o NeoSphere, de que bloqueio duplo é superior a bloqueio simples, porque quando você desenha um estudo, você vai fazer uma quimioterapia com bloqueio simples, que é o TDXD, por mais que eu espere que tenha uma resposta maior. Já não ficou muito claro que o bloqueio duplo é um ponto que faz diferença para essas pacientes? Olha, a gente sabe que em falha do esquema Cleópatra na doença metastática,
TDXD é absolutamente extraordinário. Tudo bem que eles estão dando junto com o pertuzumab, mas existe dado de que a diferença desse trastuzumab acrescido ou não acrescido é virtualmente nula. Uhum. Então, eu acho que é justo dar o TDXD porque é uma droga extraordinária. Na doença metastática, é uma droga absolutamente extraordinária. Então, não é porque existe o conceito que duplo bloqueio é melhor que bloqueio simples que a gente tem que manter isso como um axioma para o resto da nossa vida. Se TDXD é uma droga absolutamente extraordinária, deixa para lá esse conceito de que duplo bloqueio é estritamente necessário. E eu, pessoalmente, acho que no futuro, na doença metastática, a gente vai dar Vai TDXD tirar sem o sem pertuzumab. pertuzumab. Sim. Bom, a gente tem tempo para uma pergunta só, hein, gente? Senão o Zoom vai cair. Daniele. Oi, Daniele Zacon. Boa tarde, bem-vinda. Pode fazer Oi, sua boa pergunta. tarde. Brilhantes apresentações. Só um detalhe que eu acho que a gente tem que observar também é o número de pacientes que coexpressavam receptores hormonais. No DB11 foi um dos Sim. estudos que mais teve percentual de pacientes com coexpressão de receptores hormonais, mais de 70%. Por isso também que essas pacientes tiveram menor taxa de resposta patológica completa, né? Comparado a outros estudos com TCHP, que esses números giravam entre 55 e 60%. Então, claro, quando a gente compara, a gente tem que ver que a gente está falando de populações bem diferentes e que a gente já esperaria ter uma resposta patológica menor no DB11 por isso. Você tem toda a razão. Assim, quando eu faço essa comparação leviana com outros estudos de neoadjuvância, eu não deveria nem fazer, mas eu confesso que eu sinto um desconforto com o braço controle ACTHP. E a pergunta que eu devolvo para você é: lembra das últimas 10 pacientes que você deu neoadjuvância para doença HER2 positiva? Quantas você deu ACTHP? Esse é o meu grande problema. Mas você tem toda a razão, a população é diferente, o risco era maior, era a doença mais localmente avançada. Então, você tem toda a razão que a gente tem que tomar cuidado com isso. Também me gera desconforto, devo dizer, que uma porcentagem muito pequena das pacientes receberam hormonioterapia, apesar de terem coexpressão de receptor hormonal. Então, não é que o tratamento padrão foi seguido no braço controle e também não foi seguido no braço investigacional, que poderia perfeitamente ter recebido hormonioterapia. Mas é o que temos, a gente vai ter que fazer análise com base nisso. Então, hoje, se alguém me perguntar, você está animado para dar DB11? A resposta é, para quem tem aquela heterogeneidade tumoral para o HER2, eu não tenho tanta certeza que seja um HER2 positivo, talvez eu até tenha mais boa vontade de dar TDXD, porque ele pegaria HER2 low também, mas para paciente que vem, mesmo nos critérios do DB11, se hoje, 2026, agosto, eu ainda me sinto mais seguro de estar fazendo o melhor por ela, esperando para ver se ela tem uma resposta patológica completa com duplo bloqueio e quimioterapia tradicional e só reservar o TDXD para quem tem doença residual, mesmo sabendo que eu vou incorrer num custo 3 vezes maior. Não é só custo que a gente tem que levar em conta. E o comentário final é que é desesperador para todos nós saber que nós estamos falando só de 20% das pacientes do país. Bom, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso primeiro webinar. E para mim foi bem interessante ver, tem tanta discussão de resposta patológica completa. Em GI a gente não nem menciona a resposta patológica completa. Então, às vezes as discussões ficam mais ainda na doença metastática. Bom, eu vou só compartilhar aqui, porque a gente tem as próximas atividades. Então, eu quero deixar todos aí convidados. Quem você está compartilhando? Compartilhou? Compartilhou. Então, essa é a primeira atividade. A gente vai ter um encontro do Common Sense Oncology durante a ESMO em Madrid. Vai ser na sexta-feira, às 5h30 da tarde, dentro do Congresso. Então, todo mundo, se vocês se registraram hoje aí, vão receber a informação do local, mas vai ser dentro do Congresso, então facilita bastante. Durante a SBOC, vai ter uma sessão conjunta, CSO SBOC, e a gente vai focar muito, de novo, nos Outcomes That Matter, mas a gente vai fazer uma sessão bem interativa com discussão de casos, para tentar colocar em contexto
muito do que foi discutido hoje aqui, vai ter casos de câncer de mama, uro e gastrointestinal. E a gente planeja um segundo webinar, provavelmente depois da ESMO, aí em novembro, talvez trazendo aí discussões de uro e de gastrointestinal. Então, agradeço a todos aí pela participação, doutor Rafael, doutora Camila, doutora Solange, todos aí que estavam presentes, e vão fazendo aí o registro e seguindo, que sempre tem muita coisa aí da Common Sense Oncology. Esse é só o começo, a gente espera de mudanças de muitas coisas que a gente passa na oncologia. Um bom final de semana a todos e até breve. Obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal.